Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos quarta-feira passada sobre a fé prática e o preconceito. Nós vimos a parte 1. Hoje nós veremos a parte 2. Nós vimos a semana passada do versículo 1 ao versículo 4. E hoje nós vamos finalizar essa mensagem com este tema do versículo 5 até o versículo 13. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Tiago, capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 13, que diz assim o texto: Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, amados, a fé prática e o preconceito. Semana passada, só para nós recapitularmos, nós iniciamos a parte 1 desta mensagem e nós vimos que, em primeiro lugar, aqui no versículo 1, né, e o versículo 2, nós vimos que Tiago faz uma exortação para a igreja, para que a igreja não fizesse o quê? A acepção de pessoas. E nós vimos do versículo 2 ao versículo 4, mostrando que Tiago, ele primeiro exorta e depois ele faz o quê? Uma denúncia para a igreja, pois a igreja estava agindo de uma forma preconceituosa, fazendo acepção de pessoas. E no contexto aqui, nós podemos ver, havia uma acepção de pessoas, um preconceito entre ricos e pobres que estavam o quê? Frequentando ali a sinagoga. E hoje nós vamos ver os motivos que Tiago vai nos dar para não fazermos acepção de pessoas. Então nós veremos os motivos que Tiago vai nos mostrar para não fazermos acepção de pessoas. Como eu falei agora, Tiago, após dar o mandamento e fazer a denúncia da prática que estava havendo, do favoritismo que estava acontecendo dentro da igreja ou daquela sinagoga, ele vai apresentar alguns motivos pelos quais os irmãos deveriam parar com a acepção que estava acontecendo naquele momento. Tiago, aqui no capítulo 2, o versículo 5, ele primeiro começa fazendo um apelo carinhoso para os seus irmãos, ou para o grupo ali de
irmãos, pelo qual ele escreveu. Ele começa dizendo o seguinte: ouve, meus amados irmãos. Então, Tiago começa, não é, com um apelo carinhoso para os irmãos em Cristo, dizendo: ouve, meus amados irmãos, não é? E ele continua, e ele vai usar mais 2 argumentos para mostrar a inconsistência e a incoerência que estava havendo ali, com o favoritismo para com alguns e o desprezo para com outros. Então, em primeiro lugar, amados irmãos, Tiago mostra ali que era uma inconsistência que estava acontecendo e que não deveria acontecer mais. Porque Tiago vai mostrar ali, pelo menos aqui nesse texto, que Deus havia escolhido mais pessoas pobres para fazer parte da igreja. Não dizendo que a igreja é composta só de pessoas pobres, mas Tiago começa dizendo: olha, não escolheu Deus, o versículo 5, veja só, ele começa com um apelo carinhoso: ouve, amados irmãos. Ele vai mostrar: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que amam, não é? E ele continua no versículo 6, mostrando que são os ricos que oprimem os pobres e blasfemam o nome de Deus pelo qual eles estavam invocando. No versículo 6 ele diz: entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então Tiago aqui, amados irmãos, está dizendo o seguinte para aqueles irmãos: se vocês desprezam os pobres ou aos pobres, vocês estão tratando mal os escolhidos de Deus. E se vocês tratam com favoritismo ao rico, vocês estão tratando bem aquele que blasfema o nome de Deus e aqueles que oprimem os menos favorecidos. Então, Tiago vem reprovar aqui, dizendo que é uma incoerência o que aquilo ali estava acontecendo e tinha que acabar. Ele fala de uma forma carinhosa: ouve, meus amados irmãos. Ele já tinha feito o quê? Uma exortação, já tinha feito uma denúncia, e ele vai mostrar realmente aqui porque ele está escrevendo, e com carinho vai mostrar e explicar os motivos pelos quais nós não devemos fazer acepção de pessoas, ou termos preconceitos, ou ter favoritismo dentro da igreja, mas devemos tratar todos por igual, seja rico, seja pobre, né? Ou qualquer outra esfera aqui humana que nós devemos tratar todos por igual. Então, Tiago vai mostrar aqui 2 motivos pelo qual nós não devemos fazer acepção de pessoas. Primeiro motivo, é porque a lei de Deus proíbe que façamos acepção de pessoas. Deus, como nós vimos a semana passada, Ele é um ser imparcial, ou o Deus que não age com favoritismo. Nós vimos esse texto lá em Deuteronômio, né? Capítulo 10, versículo 17 e o versículo 18. Ele mesmo estabeleceu uma lei para o seu povo. Veja aí o que é que diz o versículo 8 e o versículo 9, né? Ele diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Que lei é essa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
fazei bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, Tiago está dizendo aqui, olha, Deus deixou uma lei para nós, e essa lei diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Se você praticar, não é, como ela está dizendo, observar verdadeiramente, amar o próximo como a você mesmo, tudo bem, vocês vão fazer bem. Se todavia vocês fazem acepção de pessoas, cometeis pecados. Vocês estão sendo arguidos, vocês estão sendo manifestados como transgressores da lei e não como observadores da lei. Então, amados, Tiago aqui, ele vai mostrar aqui que o primeiro motivo pelo qual nós não devemos fazer acepção de pessoas é este: porque Deus proíbe em sua lei fazermos acepção de pessoas. E aqui, nesses 2 versículos, ele destaca aqui 3 coisas interessantes. Primeiro, é que Deus estabeleceu essa lei. Segundo, essa lei é chamada lei régia. E, em terceiro lugar, quem faz acepção de pessoas comete injustiça e está transgredindo a lei de Deus. Então vamos ver. Primeiramente, Deus estabeleceu uma lei, ou a lei suprema do soberano rei, que está publicado na Bíblia. Não tem quem possa, amados irmãos, revogar essa lei. Deus deixou estampada nas Escrituras. A lei do soberano rei está na Bíblia. Alguns dizem que essa lei régia pode significar a lei de excelência suprema, ou a parte suprema da lei. Mas também, segundo, pode ser o grande mandamento que reina sobre as outras leis. E em terceiro lugar também, podemos dizer que a lei, essa lei régia, é a lei que faz reis e que é apta apenas para os reis. Então, Tiago quer dizer aqui, amados irmãos, nós temos um rei, e esse rei supremo estabeleceu essa lei, chamado lei régia. São para todos os cristãos, porque todos os cristãos, eles são sacerdócio real, ou sacerdotes reais de Deus, e estes sacerdotes reais devem observar a lei do seu Deus e agirem conforme o seu rei. É chamada a lei do amor, é a lei da estirpe real. Irmão, será que nós paramos mesmo e observamos que nós fomos chamados para isso? E tantas vezes nós menosprezamos, não só esse mandamento aqui de fazermos acepção de pessoas, como tantos outros, porque Tiago vai dizer, porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, nós não podemos, amados irmãos, separar um mandamento da lei moral de Deus. Está incluso. Se quebrarmos uma, nós quebraremos todas. Mas o que Tiago aqui, amados irmãos, quer nos mostrar, quer nos ensinar, é que quando nós quebramos a lei de Deus, nós não estamos nos identificando
como sacerdócio real de Deus. Porque o cristão, ele ama e ele reflete a sua identidade, porque ele é um filho de Deus. Por isso, abram comigo aí 1 de João, capítulo 4, mais adiante aí. Primeira de João, capítulo 4, sete a 10, que diz assim, 1 de João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de onde? De Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus, ele é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e que enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, amados irmãos, Tiago está mostrando aqui que Deus nos deu uma lei, e esta lei é que nós devemos amar a Deus, primeiramente, como nós vamos ver aqui em seguida, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Porque nós fomos nascidos do alto, Deus nos lavou, nos regenerou pelo poder do Espírito Santo, para que nós pudéssemos amar como Ele ama. E ali os cristãos, eles estavam o quê? Fazendo a acepção de pessoas. Aqueles que blasfemavam o nome de Deus, os ricos, aqueles que menosprezavam os pobres, estavam sendo, podemos dizer, bem recebidos. Enquanto que os pobres chegavam, mandavam sentar, fiquem aí, fiquem sentados, prostrados ante os meus pés. Era uma incoerência. Deus estabeleceu uma lei para o seu povo, e nós que somos o seu povo. É difícil amar como Deus ama? É, mas não é impossível. Se Ele estabeleceu, se Ele manda nós amarmos, é porque nós temos condições de amarmos. Nós temos que o quê? Mortificar cada vez mais a nossa velha natureza pecaminosa, porque a nossa velha natureza, ela diz que não é para amar, o inimigo, e nós somos tendenciosos, nós somos muitas vezes seletivistas, queremos escolher a quem amar, mas Deus diz que é para amar o próximo. Quem é o meu próximo? É todo aquele que Deus colocar ao meu lado, é todo aquele que Deus colocar em minha companhia, é todo aquele que Deus me colocar para que eu possa ajudá-lo. Então, o primeiro destaque aqui, que Deus estabeleceu uma lei suprema, e essa lei régia é a lei suprema do soberano rei, e ela está publicada aqui nas Escrituras. Não tem quem possa revogar essa lei. E diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Em segundo lugar, quem ama, amados irmãos, a Deus verdadeiramente, ele naturalmente ele vai amar ao próximo. E ele está cumprindo a lei de Deus.
Muitas pessoas querem fazer o inverso. Querem amar o próximo, primeiramente, sem primeiro amar a Deus, fazer a vontade de Deus. Isso requer renúncia. Quem ama a Deus e ao próximo está cumprindo a lei. Jesus foi bem claro. E Tiago certamente ouviu a voz do seu Senhor quando ele estava aqui no seu ministério terreno. Abram aí, Mateus capítulo 22. Mateus 22. Os fariseus aqui se reúnem em conselho, porque Jesus já tinha calado os saduceus acerca da ressurreição, e eles vêm agora dizer, versículo 35 ao 39, que diz assim: e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Está escrito aonde? Jesus citou. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A mesma citação que Tiago faz lá na sua carta, corrigindo o que? A igreja que estava agindo de forma errada, fazendo acepção de pessoas. Então, amados, esta lei, ela diz o seguinte: é para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E assim estaremos cumprindo a lei de Deus, amando a Deus primeiramente e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. E terceiro destaque que eu quero fazer aqui, amados, no versículo 8 e 9, é que quem faz acepção de pessoas comete injustiça e está transgredindo a lei real. Versículo 10 lá de Tiago e o versículo número 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. E o que é que Tiago está mostrando aqui, amados irmãos? Há aqui uma unicidade na lei de Deus, que é impossível você violar um mandamento sem violar a sua totalidade. Se eu não adultero, se eu não mato, mas se eu faço acepção de pessoas, segundo Tiago, eu estou transgredindo a lei de Deus, porque eu não estou amando ao meu próximo. Não estou agindo como Deus sempre agiu. A lei de Deus, ela está em um elo, como uma corrente, ligado um ao outro. Não podemos quebrar nenhum elo desse. Se quebrar, acaba tudo. Quebramos todos. Então, amados, esse é o primeiro motivo porque Deus, não é? Ele nos mostra que nós não devemos fazer a acepção de pessoas. Irmãos, cá para nós, não me responda não. Você
já fez acepção de pessoas? Seja sincero para com você mesmo. Quem nunca fez, amados? Vamos ser sinceros para com Deus. Nós somos muitas vezes preconceituosos. Nós temos um conceito. O que é um preconceito? É você ter um conceito antecipado de uma pessoa que você nem conhece ela, nem sabe quem ela é. Muitas vezes apenas só pela aparência ou qualquer outra coisa que você talvez esteja vendo com seus olhos ou pensando acerca daquela pessoa. E quando nós temos um preconceito, aí nós estamos ao mesmo tempo fazendo também acepção de pessoas. Quem nunca aqui, melhor dizendo, alguma vez na sua vida já olhou para uma pessoa e disse: mas aquela pessoa muito chata, viu? Mas você nunca conversou nem com aquela pessoa. Só porque você viu aquela pessoa daquela forma, daquele jeito, você acha que ela é uma pessoa chata. Você já está fazendo um preconceito dele, tendo preconceito daquela pessoa. Onde aquela pessoa, talvez, se você chegar, se aproximar dela, ou dele ou dela, você vai ver que aquela pessoa, na verdade, não é aquilo que você está pensando. Isso nós estamos fazendo acepção de pessoas. E isso era o que estava acontecendo lá na sinagoga, nos tempos de Tiago. E Tiago escreve como um pastor carinhoso, corrigindo a igreja que estava se reunindo na sinagoga. Entrava um rico, era bem recepcionado. Entrava um pobre e dizia: olha, fica aí. Como, em outras palavras, parafraseando: se tiver algum espaço aqui, tudo bem, se não, você pode sentar aí no chão mesmo. Então, amados, não é? Está claro aqui, amados, no versículo 2: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés. Está aí do versículo 2 e o versículo 3. Então Tiago vem corrigindo esse erro que estava acontecendo naqueles primeiros cristãos ali, na época de Tiago, não é? Então, amados, este é o primeiro motivo: não façamos acepção de pessoas. Não sejamos pessoas preconceituosas. Não devemos ter favoritivismo com ninguém. Devemos tratar todos por igual. É certo, amados irmãos, que às vezes nós temos assim uma maior intimidade com o irmão e com a irmã, mas isso não é preconceito, né? Eu posso ter mais afinidade com o irmão, com a irmã, né? E não ser acepção, ou não estar fazendo acepção de pessoas, né? Entre os apóstolos havia aquele discípulo a quem Jesus mais amava. Quer dizer que Jesus não amava os outros? Sobre aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, quem era? João. E por que os outros não faziam isso? E quer dizer que Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não estava. Então, temos que ter esta capacidade, amados irmãos, esse amadurecimento, para que nós não venhamos estar quebrando a lei de Deus. Mas o segundo e último motivo, não é? Que Tiago nos mostra que nós não devemos agir em acepção de pessoas, é que Deus julgará aqueles que fazem acepção de pessoas. Nós sabemos que o cristão, ele não é salvo pelas suas obras, mas depois de salvo, ele deve praticar as boas obras, pelo qual ele será julgado individualmente. Tiago aqui declara que aquele que pratica a acepção de pessoas será julgado
por Deus. Veja o que é que diz aí, versículo 12 e o versículo 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, observemos aqui, amados, que Tiago que ele vai mostrar que aquele que pratica a acepção de pessoas será julgado por Deus. E nós seremos julgados duplamente. Primeiro, seremos julgados por aquilo que falamos e seremos julgados pelos nossos atos e as nossas atitudes. Então Tiago diz o seguinte: olha, falai de tal maneira. Esta afirmação de Tiago se coaduna com o que Jesus ensinou. Está lá em Mateus, versículo 12, 33 a 37, que diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E Jesus vai dizer: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Aí vem, amados irmãos, preste atenção. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenados. Então Tiago mostra aqui, amados irmãos, Tiago fala que nós seremos julgados por aquilo que falamos. E o que é que ele está mostrando aqui para nós nos corrigirmos? Nós não devemos falar palavras de acepção, palavras de desprezo, palavras frívolas. No versículo 2 e o versículo 3 aqui, ó, se tratardes com deferência os trajes de luxo e disserdes, com a própria palavra, tu assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou se assenta aqui no estrado dos meus pés. Estavam falando, irmãos. Não era aquela coisa oculta, não. Então, nós seremos julgados por todas as palavras de acepção que nós falamos para com o nosso próximo. E palavras também de desprezo. Está aí no versículo 6. Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Tiago está corrigindo, amados irmãos. Estava mostrando para aqueles irmãos, sabe o quê? Vocês agindo assim, vocês estão agindo com menosprezo. Essas palavras que vocês estão dizendo são palavras que menosprezam os pobres. E vocês serão julgados pelas palavras que menosprezam os pobres. Palavras de acepção, palavras de desprezo e palavras frívolas, como disse Jesus. O que são palavras frívolas? Palavras inconstantes, sem valor, coisas fúteis, superficiais, insignificativas. Então, Tiago afirma que se nós continuarmos agindo assim, seremos julgados pela lei da liberdade.
O que significa ser essa lei? A lei da liberdade, amados, é a presença do Espírito Santo dentro dos que nasceram do alto. Abram comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Segunda Coríntios, Segunda Coríntios 3,17. Segunda Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, a lei da liberdade é esta. Deus nos selou, Deus nos salvou, Deus nos regenerou, porque agora nós somos livres. Livres para quê? Para que Deus nos guie conforme a sua vontade. É nós sermos deixados ser usados pelo Espírito do Senhor. E aí faremos a vontade sempre de Deus. Nós somos libertos para isso. É a lei da liberdade. Antes nós não fazíamos a vontade do Senhor. Mas hoje, quando nós pecamos, amados irmãos, Deus vem com o seu Santo Espírito e condena as nossas ações má. E hoje nós temos a liberdade, sabe para quê? Para nos prostrarmos ante o Senhor, confessarmos, deixarmos esses pecados, porque Deus nos libertou para isso. Mas antes de sermos libertos, antes de termos o Espírito Santo selado dentro de nós não fazíamos isto. Então, nós temos a lei da liberdade dentro de nós. É o Espírito Santo agindo em nós. Por isso nós devemos ser deixados ser guiados pelo Espírito do Senhor. Aí faremos toda a vontade de Deus. O cristão vive sob a lei da liberdade, sob a direção interna do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que impulsiona e o capacita a amar cada vez mais ao seu irmão e ao seu próximo. Irmãos, é uma incoerência você dizer que é nascido do alto, você dizer que é lavado, remido pelo sangue do Senhor, e você continuar fazendo acepção de pessoas. Então você não foi liberto. É isso que Tiago estava falando para aquele povo. Vocês foram libertos mesmo? A lei da liberdade? Porque andar ao Espírito do Senhor, aí há verdadeira liberdade. Vocês serão direcionados pelo Espírito Santo internamente. Ele impulsionará vocês a não fazerem acepção de pessoas. Vocês podem até tropeçarem, mas vocês, se vocês têm o Espírito Santo, peçam perdão a Deus, se voltem para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mas não hajam mais em acepção de pessoas, para não serem julgados por Deus. Isso é atitude para quem não foi liberto pelo Senhor. Por isso, o versículo 13 diz o seguinte, irmãos: porque o juízo de Deus, ele é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí nós podemos ver aqui, amados irmãos, e relembrar os ensinamentos que nós estudamos aqui com o pastor Rubens, nas bem-aventuranças. Nós devemos ser o quê? Misericordiosos.
respeitosos, sermos pacificadores, e aí vai. Quando não usamos de misericórdia com as pessoas, estamos negando a nossa fé e atraindo sobre nossa cabeça o juízo de Deus. Quando nós não usamos de misericórdia com as pessoas, estamos negando a nossa fé e atraindo sobre nossa cabeça o juízo de Deus. Porque se não usarmos de misericórdia, nós estamos atraindo o juízo de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, especificamente no que Tiago está tratando, né? Ele não estava usando de misericórdia com os pobres. Eles tinham favoritismo, né, ali na sinagoga. Estava tratando os pobres com deferência. Então, amados, fica aqui umas perguntas, 3 perguntas. Eu vou concluir essa mensagem desta noite dizendo o seguinte: somos pessoas preconceituosas que tratamos diferentemente as pessoas? Isso nós temos que responder para cada um de nós individualmente. Por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Você está preparado, ou nós estamos preparados para o julgamento de nossas obras, que um dia nós seremos julgados? Então, amados, que essas palavras aqui de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, que jamais, longe de nós, como igreja, como cristãos, onde quer que estejamos, jamais devemos fazer a acepção de pessoas, sermos pessoas preconceituosas, porque se estivermos agindo assim, estamos negando a fé diante dos incrédulos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos conceda graça